ponto. A distribuição de fases é que a gente chegou a trabalhar e vocês chegaram a dividir. Só que eu quis relembrar porque você vai precisar da distribuição de fase para estar montando o seu diagrama unifilar. O que de fato consiste o diagrama unifilar? Você tem a representação do seu quadro de medição, você tem a representação dos seus cabos do fornecimento e do padrão de entrada. O que você tem no fornecimento? Para quem não lembra, de acordo com a demanda total da nossa instalação, nós teríamos um fornecimento trifásico. E esse fornecimento trifásico é denominado um fornecimento a 4 fios, porque ele é composto por 3 fases e um neutro. Além disso, no padrão de entrada, é responsabilidade do cliente montar o seu aterramento. Então, lá no padrão de entrada, até o seu quadro de distribuição, você tem 3 fases, o neutro e o aterramento. Essas bitolas estão de acordo com o dimensionamento da NTD01. Para quem não lembra, o nosso total de demanda foi de 15,286 kW. 15,286 kW, de acordo com a tabela 2 da NTD01, que é a tabela de ramal de entrada, você verifica que o fornecimento será trifásico do tipo T2, porque é um fornecimento de 15,1 kW até 25 kW. Como o nosso deu 15,286, ele está classificado nessa categoria T2. Para essa categoria, nós teremos cabos fase e cabos neutros de 16 mm², cabo terra de 10 mm², disjuntor geral 60 amperes. Então, cabo fase neutro 16 mm², terra 10 mm², disjuntor geral, disjuntor trifásico de 60 amperes. Aí veja que vamos considerar que linha representa um circuito. O circuito 1 é o circuito de iluminação. Somando o total de carga dos circuitos de iluminação, nós temos o valor de 620 watts. Circuito de iluminação tem como condutores um cabo fase e cabo neutro. De acordo com o dimensionamento, levou uma bitola de 1,5 mm². Disjuntor para alimentar esse circuito, 10 amperes. E a simbologia do disjuntor é um chaveamento quando ele é e um tracinho quando ele é monopolar. Vamos para o circuito 2. Circuito 2, também de iluminação. Total de potência, 460 watts, alimentado pela fase B. Possui como condutor fase neutro, ambos de 1,5 mm², disjuntor monopolar de 10 amperes. Circuito 3. Circuito de tubo, alimentado pela fase A. Total de potência, 560 watts. Cabos, fase neutro terra. Bitola, 2,5 mm². Disjuntor, 16 amperes. Monopolar. Circuito 4, também de tomada de uso geral. Total de potência das tomadas que estão agrupadas, 720 watts. Quais são os cabos que possuem o circuito de tomada? Fase, neutro, terra. Bitola, 2,5 mm². Disjuntor, 16 amperes. E assim, lembrando que essas letras são referentes às fases que estão alimentando cada circuito, de acordo com nossa distribuição de fase. Portanto, o circuito 1, alimentado pela fase A. O circuito 2, alimentado pela fase B. O circuito 3, alimentado pela fase A. O 4, alimentado pela fase B. O 5, alimentado pela fase C. 6 pela fase B,
7 pela fase B, 8 pela fase A, 9 pela fase A, 10. Como é um circuito de tomada de uso geral, terão duas fases nesse circuito. Portanto, será alimentado pela fase A e pela fase C. 11, B, C, 12, A e B, e 13, A e B. Continuando a nossa análise individual. 720 watts, fase neutro-terra, 2,5 milímetros quadrados, 16 amperes. Tubo, circuito 5, 960 watts, fase neutro-terra, 2,5 milímetros quadrados, 20 amperes de dimensionamento de disjuntor. Tubo do circuito 6, 560 watts de potência, condutores fase neutro-terra, bitola 2,5 milímetros quadrados, disjuntor monopolar de 10 amperes. 7. Também uma tomada de uso geral, total de potência 960 watts, fase neutro-terra, 2,5 milímetros quadrados, disjuntor monopolar de 20 amperes. TUG 8, 560 watts, 3 condutores, fase neutro-terra, bitola dos condutores, 2,5 milímetros quadrados, disjuntor monopolar, amperagem 16 amperes. Último circuito de tomada de uso geral, potência 960 watts, cabo, fase neutro-terra, bitola 2,5 milímetros quadrados, disjuntor monopolar de 20 amperes. Agora nós vamos entrar nos circuitos de tomada de uso específico. Tomada de uso específico é caracterizado por circuitos que possuem uma amperagem superior a 10 amperes. Para esses circuitos, nós vamos ter 5.600 watts, alimentado por duas fases, sendo elas A e C. Condutores desse circuito, duas fases e um aterramento. Bitola, 6 milímetros quadrados. Disjuntor bipolar. Vejam que quando a gente tem um disjuntor bipolar, a simbologia é com dois tracinhos, representando os dois polos de cada disjuntor. Amperagem 40 amperes. Circuito 11, circuito de torneira, também uma tomada de uso específico. Potência 5.000 watts, alimentados pelas fases B e C. Fase aterramento, bitola de 6 milímetros quadrados, disjuntor bipolar, amperagem 40 amperes. E os últimos circuitos, ambos de central de A, uma do dormitório 1 e outra do dormitório 2, 1.300 watts para o primeiro, 1.300 watts para o segundo, que de acordo com o nosso dimensionamento baseado na área, totais de equipamentos e pessoas, foi a potência referente a essa tomada de uso específico. Também representados por cabo fase, um aterramento, bitola 2,5 milímetros quadrados, disjuntor do primeiro 16 amperes, bipolar, então representação com dois tracinhos, e aqui também bipolar, 20 amperes, representação com dois tracinhos. Somando as potências que eu tenho em cada circuito, bem aqui em cima na representação do quadro de distribuição, sendo o total a representação do meu diagrama unifilar, eu tenho um total de potência que esse quadro terá que suportar, 19.560 watts. Então aqui a gente visualiza a última representação que faltou para o nosso desenho elétrico. Quando a gente finaliza um projeto, o que a gente entrega? A gente vai entregar o nosso projeto, o nosso diagrama unifilar, nosso quadro de distribuição, né, nosso quadro de cargas e as legendas do projeto.